Após as despedidas dos nossos amigos, seguimos em direção ao fim da carretera austral. Passamos pelo rio Baker, o rio mais caudaloso do Chile, e nossa primeira parada foi no restaurante La Isla, em Cochrane, onde fomos muito bem atendidos pelos proprietários, além da comida que era muito boa. Oi, mãe Dani. Oi, gordinho. Gostou do lugar? Legal, né? Passando agora pela Laguna Esmeralda, na saída de Cochrane em direção a Tortel. Diz o nosso amigo Patrício do restaurante La Isla que é a única laguna que eles podem se banhar. Que diz que a água é mais quente, ela é uma lagoa rasa. Até passamos ali atrás, tinha um povo tomando banho, despido, diga-se de passagem. É isso aí. A estrada, de um modo geral, é muito boa, mas isso não quer dizer que dá pra meter o pé. Durante o caminho, várias cachoeiras e quedas d'água para fotografar e filmar. Tortel fica a 126 km de distância de Cochrane, em um trajeto muito bonito, que serpenteia a Cordilheira dos Andes, tudo em estrada de chão. Nessa parte da estrada, lembramos da Serra do Rio do Rastro, na nossa bela e Santa Catarina. Oi! Onde é que fica a Caleta Tortel? Dizem que Caleta Tortel é uma das cidades mais chuvosas do Chile. Nosso amigo de Cochrane diz que chove 360 dias por ano. Somos muito azarados porque chegamos com chuva e no dia de ir embora estava um baita sol. Em Caleta Tortel, todos os deslocamentos são feitos por passarelas. Não existem ruas. Por isso, deixamos nosso carro no estacionamento e saímos para dar uma caminhada e ver se a gente encontrava algum lugar para dormir. Não. Tô sim. Pegou queijo, não? Oi, pessoal, tá filmando. Onde que a gente tá, Arthur? A gente tá em Porto Alegre. Não. Em Caleta Tortel. Ai, vem daí. Oi, da onde é que Caleta Tortel? Ei, Arthur, essa cidade como é que é? Não é que é o quê? Como é que é essa cidade aqui? Essa cidade aqui não tem estrada, ela só pode. Só isso aqui, né? Só passarela, né? Você achou divertido? Pai, filma lá. Ó, tem um desenhozinho. E o Arthur aproveitando os mínimos detalhes da viagem. Arthur tá caminhando em Tortel, né, Arthur? A gente tá caminhando aqui, ela vai chegar de fundo. Pai, filma aquele ladinho pra ver. Daí, você vai dizer que tá com vontade de fazer cocô no teu vídeo? Então vou dar ele pra É? Então vamos. Depois da breve caminhada, partimos para encontrar um lugar para dormir. Felizmente, achamos uma cabana excelente e quentinha para passar a noite. No dia seguinte, saímos bem cedo para pegar a balsa no caminho para Vila Higgins.
Ao colocar a caminhonete na balsa, eu levei a primeira mijada da viagem. Saindo de Puerto Ungay, direção a Vila O'Higgins. Encontramos no caminho até a Vila O'Higgins alguns locais com deslizamento, mas felizmente nenhum que bloqueou a nossa passagem. Foi difícil escolher qual cachoeira que pararíamos para tirar foto. Já chegando em Vila O'Higgins, que é uma pequena cidade na região de Aysén, foi fundada em 1966 e batizada com esse nome, que foi o herói da independência do Chile, Bernardo O'Higgins. Entramos na cidade, passamos rapidamente, que a gente queria ir até o final da carretera austral, para chegar na famosa placa. Depois do Vila O'Higgins, basta seguir em frente uns 5 km até um pequeno cais, onde está a placa que marca o fim da carretera austral. E chegamos ao final da carretera austral. Aqui está. La prueba. Oi, mãe Dani. Depois de algumas fotos, voltamos para o centro da cidade. Com a missão cumprida, chegou a hora do almoço.
Decidimos almoçar no restaurante Entre Patagônias, local aconchegante, bonito e com uma excelente comida. Depois do almoço, deixamos o carro no nosso hostel e partimos para um passeio rápido pela cidade. Tiramos algumas fotos. Vai, Arthur! E o Arthur aproveitou para dar uma Escorregando em brincadinha, como sempre. Nem a polícia escapou. Ai, pessoal. E aí, Arthur, o que você achou dessa Vila Higgins? Hã? Gostei, parece aquelas vilas de noite. É legal, né? É legal aqui. Depois de um almoço, quer dizer, de uma janta, Depois né? que eu vou janta, vou te dizer um negócio. Tô entupido, não puxa de cara, Kátia, cuidado. Foi bem legal, né, Arthur? A janta com cordeiro, com salmão, com empanadas, cerveja, refrigerante. O carro vai pra rua. Muito legal, né, mãe? Agora vamos dormir. São 9 horas da noite e o sol ainda está ali atrás da placa. Tá ali ele. Ah. Um abraço a todos. Já no nosso hostel, ficamos hospedados na hosteria Fitzroy. Essa era a nossa vista da janela. Amanheceu e retornamos pelo mesmo caminho, agora em direção a Puerto Montt, distante 1.240 km de Vila Higgins, para completar de uma vez por todas a carretera austral. A missão desse dia era seguir até Cochrane, onde a gente iria pernoctar. Um total de 235 km. Atravessamos a balsa novamente. Optamos por não abastecer em Vila Higgins e usar o combustível que havia levado nos galões, pois já estava alguns dias chacoalhando na caminhonete. E poderíamos trocar o combustível em Cochrane. Na balsa fizemos mais alguns amigos que ganharam alguns adesivos. Bueno. Tuvimos que hacer juicio. A mí que me saquen los dólares, obviamente, porque mi padre tiene 75 años. Pero yo cuando iba en el caballo tiene 65 años de ahorro. Y digo, si eso fuera una... Na volta, paramos na Laguna Esmeralda para confirmar se era mesmo possível tomar um banho. Somente o Arthur teve coragem. A água estava bem quentinha. Tem pedrinhas aí, ó. Ah, eu tenho que me como. Na beiradinha. Você tá filmando? Chegamos em Cochrane depois do almoço. Demos uma passada rápida pela cidade, sem fotos, e no dia seguinte seguimos em direção a Coyhaique. Aproveitamos a manhã para tentar arrumar o nosso para-brisa, que havia quebrado passando por Ushuaia. Saímos de Cochrane no outro dia, agora em direção a Coyhaique. No caminho, muitas paradas para fotos. Passamos novamente por Porto Rio Tranquilo e lá encontramos uma dupla muito interessante que estava vindo de Manaus em direção a Ushuaia com duas Teneré 250. Umas figuras. Depois de Porto Rio Tranquilo, passamos para conhecer a Baía Murta, mas o local estava tendo uma festa com um povo meio estranho. Por segurança, nem paramos. Mas logo adiante encontramos um rio e aproveitamos para rodar um pouco em seu leito, para a alegria de toda a criançada. No caso, eu e o Arthur. Olá. Sim, sim. No caminho, passamos
pela Reserva Nacional Cerro Castilho, que leva esse nome em homenagem ao Cerro Castilho. São a maior É isso aí, vamos lá. Entrada para o Ventisqueiro Colgante. Chegamos no Ventisqueiro Colgante antes do guarda. Ainda estava fechada a portaria, mas esperamos alguns minutos e logo ele apareceu. Entramos no parque e já dava para ouvir de longe o som das águas. Ah, pra lá. Que legal essa trilha, hein? Lugar simplesmente incrível. Essa filmagem fizemos em um dos locais que pode se avistar o ventisqueiro. Uma caminhada de mais ou menos 300 metros só. Tiramos algumas fotos e depois retornamos para o estacionamento. Hein, Arthur? Conta aí o que tu achou ali do ventisqueiro Colgante. Hein? Fala aqui pro pai. Olha aqui. O que tu achou? Legal, eu acho muito bom. Hã? Legal, eu acho muito bom. É. Muito legal, né? E a trilha é muito longa? Bem pequenininha, né? Nem dá pra cansar. É onde comeu o chiclete. É. Olha que legal as pedras aí. Vamos seguir viagem então? Tá bom. Oi. Antes de ir embora, passamos por uma passarela bem curtinha, só para dar a última olhadinha no ventisqueiro antes de ir embora.
Todas as trilhas são demarcadas e é muito fácil chegar para tirar fotos. Saindo do ventisqueiro Colgante, a gente rodou aí poucos quilômetros, teve uma interrupção na rodovia. Eles estão fazendo o alargamento da pista, que fica ali beirando as pedras. Apareceu aqui uma embarcadeira, uma barcaça que está fazendo a travessia desse ponto até o outro local ali da carreteira, para que o pessoal possa trabalhar. Então, pelo que a moça informou, são 15 minutos de travessia e mais uns 15 minutos de espera aqui para chegar à balsa. É um evento inesperado, mas a gente está com tempo. O pessoal trabalhando forte aí na pavimentação da via. E aqui o lago. Do outro lado do lago, daqui não dá para ver, a gente tem o Puyuapi Lodge e Spa, se eu não me engano é esse o nome. Vamos ver se a gente consegue. Lá a gente pode ver os barquinhos levando o povo pro hotel. E lá onde fica o lodge. Então agora vamos ver onde eu achei onde fica o lodge. Vamos ver se a gente consegue enxergar ele daqui. Tá lá o menino. Olha o tamanho da criança. Durante o caminho passamos por vários locais com obras. O pessoal está trabalhando forte para asfaltar toda a via. E vamos lá para mais uma balsa no trajeto. Estrada para Raul Marim Balmaceda. Estamos indo pegar a balsa das 15 horas para fazer o desvio da Vila Santa Lucia, onde ocorreu lá um acidente. Agora são 11h30. Faltam 30 quilômetros. E uma mini balsa para atravessar o rio. Antes de chegar na balsa maior. Antes de chegar ao porto de Raul Marim Balmaceda, atravessamos esse pequeno rio. Travessia de menos de 10 minutos. No planejamento inicial da viagem, iríamos até Chaitén seguindo pela carretera austral, mas poucos dias antes da nossa viagem ocorreu um deslizamento de terra muito grande em Vila Santa Lucia, que fica nas margens da rodovia, o único ponto de passagem. O caminho ficou interditado por vários dias, muitas pessoas morreram e a vila praticamente sumiu do mapa. Por isso, o governo chileno disponibilizou uma balsa saindo do porto de Raul Marim Balmaceda até Chaitén. Tivemos que fazer esse desvio para chegar até lá. Chegamos aqui em Puerto Raul Marim Balmaceda, que é o pedaço onde eles fizeram para desviar lá do acidente lá em Santa Lucia. Atravessamos uma mini balsa, uma mini travessia, deu acho que 5 minutos de travessia antes de chegar aqui. E agora tem essa mega estrutura aqui para atender. O movimento está bem baixo. E o lugar aqui é super bonito, tem até uma praia ali. Aí o riozão. Acordar o piá lá para dar uma corrida na areia. Esse é o porto. Raul Marim Balmaceda. Daqui a gente vai em direção a Chaitén. Saída prevista para as 15 horas e 7 horas de viagem. É isso aí. Valeu!
Aqui, Arthur! Tem que levantar a calça. Vai tomar um banho? Ai, que gelada! Caramba, vou fazer isso. Eu vou ficar com a... Oi, mãe. Olha o tamanho da butuca. Ai, que horror. Hã? Ela não te mordeu? Mordeu. Grande ou não? Meio enorme, né? Deixa eu ver as pedras. Depois de algumas horas de espera, chegou o nosso transporte. A balsa parecia ser nova. Balsa muito grande e em excelentes condições. A balsa seguiu pelo Oceano Pacífico com a ilha de Chiloé à esquerda e o continente ao lado direito, até chegar em Chaitén. Agora são 3:30 da tarde. Estamos saindo em direção a Chaitén, no transbordador Tio Beto, alguma coisa assim. Essa embarcação fazia o trajeto Hornopiren-Caleta Gonzalo. Mas agora, depois do acidente, eles colocaram para auxiliar aqui nesse trajeto. Olha o tamanho do peixe que a gaivota pegou. Iniciamos a travessia às 3 da tarde e chegamos em Chaitén depois das 11 da noite. Logo na saída do porto, jantamos em um pequeno restaurante e fomos procurar nosso camping, mas ao chegar lá nada encontramos. Então dormimos numa praia chamada Praia de Santa Bárbara e ao acordar ficamos impressionados com a vista. Depois de desmontar o acampamento, fomos até Chaitén para conhecer o local que foi devastado pelas cinzas vulcânicas. De uma erupção que ocorreu em 2008 e obrigou todo mundo da cidade a ir embora. Além das cinzas, a lava alterou um curso de rio que acabou dividindo a cidade em duas partes. Alguns locais ainda guardam as lembranças desse terrível acidente. Um pouco mais adiante, passamos bem próximo ao vulcão Chaitén, o responsável pelo estrago feito na cidade. Pelo caminho, ainda é possível ver os locais que a lava passou. Após alguns quilômetros, paramos para conhecer o Sendeiro Los Alerces, uma pequena trilha que se serpenteia em um bosque muito antigo. Árvores centenárias, algumas com quase 3.000 anos de idade. Uma trilha bem curta e fácil de fazer. Ê, que legal! Tá balançando, tá balançando! Vamos. Vamos. Depois da visita aos Alerces, partimos para Caleta Gonzalo. Nossa balsa estava atrasada devido às modificações que tiveram que fazer por causa do acidente em Vila Santa Lucia. Ficamos algumas horas e aproveitamos para fazer o almoço. Estamos aqui em Caleta Gonzalo, né, esperando a balsa. E eu tomando Coca-Cola. Era para ter balsa agora é meio-dia e pouco e só vai... e só vai vir a balsa às 5 da tarde, né? É isso aí, né, Arthur? Aí sim, ó.
Olha aí, futuro, hein? Chupa essa. Entramos aqui na embarcação Agios, depois de uma espera de quase 4 horas. Então aqui é a embarcação, dá pra ver que ela é bem grande. Uma dica importantíssima é quando você for embarcar, manda alguém ir na frente. Embarca a pé para guardar o lugar. Vamos pegar uma mesinha aqui, né, gordinho? Dá um oi. Bolachinha, mamãe Dani. Mamãe Dani? Pegamos um lugar bem legal. E agora vamos aproveitar a viagem de mais umas 6 horas de balsa. Né, Arthur? Manda um oi. Vai ser legal. Oi. É isso aí. Vamos lá. Fizemos mais alguns amigos na viagem e fomos agraciados com uma apresentação musical. Ya, y lo que estamos mostrando acá es a través de la gira que nosotros estamos haciendo por la región acá. Hemos visitado Contao, Chaitén y estuvimos en Chana. Y ahora nos vamos a Nopirén y mañana tenemos un concierto allá igual a las 5 de la tarde, en Nopirén. Y para continuar con esto, mostrándoles algo de lo que nosotros hacemos, vamos a invitar a don Juan Roberto Carlos, el caballero que está ahí en Tatita, que estamos haciendo de cariño, que nos va a interpretar un bolero que se llama La Mentira. ¿Ya saben por qué el nombre La Mentira? Si me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Em todas as embarcações que passamos, pudemos visitar a cabine de comando. Arthur fez novos amigos, mesmo sem entender nada do que estavam falando. Chegamos em Caleta La Arena muito tarde. Fomos até nosso camping e não nos atenderam, então dormimos em um hotel no centro de Puerto Montt. No próximo vídeo contaremos a parte final da nossa viagem, saindo de Puerto Montt, passando por Osorno, cruzando a Argentina até o Uruguai e enfim a chegada em casa.